por tempo indeterminado. Ele não pode mais ficar acessando redes sociais. E ele vai voltar para a escola. Ele vai voltar para a escola presencialmente. Porque ele só estava tendo aula online. Um garoto de 14 anos. Então, quando nós falamos dessa criança, né? Tem 14 anos, ainda é uma criança. Mas essa criança, ela foi levada por quem? Para aquela igreja? Pelos pais, pelo pastor. Inclusive eu vi um vídeo do pastor e outro lá rindo dele. Por quê? Porque chamar atenção para a igreja, né? Quer dizer, estavam ali aproveitando, e é evidente que uma criança, quando vai para um púlpito desse, ela está ali praticando a sua mediunidade, mas sem conhecimento, sem ter um estudo adequado. Porque para você estar ali, para você falar, para você ler os textos bíblicos, interpretar e passar sua mensagem, você tem que ter conhecimento. Você tem que entender. Se para o adulto já é assim, você imagine uma criança. Então, os pais, os responsáveis e o representante da igreja foram chamados e vão responder. Porque ele é uma criança de menor e ele está sendo ameaçado. Veja bem a responsabilidade dos pais. Não é verdade? Vamos para outro relato. Um garoto de 7 anos, chamado Gustavo. Eu acredito que todos já devem ter ouvido falar desse menino que, de repente, apareceu fazendo curas e milagres. 7 aninhos de idade. Nós sabemos que até 7 anos de idade, uma criança, ela vem com o pé lá e outro cá. Então, muitas vezes, ele vai ter, vamos dizer, né, entre aspas, a mediunidade aflorada, ele vai ter contato com os espíritos, ele vai ouvir, né, de tudo, mas chegando aos 7 anos, passa, esquece. Então, esse menino, de repente, ele se viu com uma responsabilidade muito grande. Porque, claro, quem foi que divulgou isso? Foram seus pais. Então, começou a vir ter assédio diariamente de pessoas querendo cura, querendo milagre. Chegou ao ponto da criança, né? Uma criança de 7 anos, chegou ao ponto dele ter que subir no muro. Ir lá e fazer, né? Vamos dizer, preces, dar passos coletivos. Ficar em cima do muro, porque senão ninguém via aquela criança. Então, quando a mãe foi ser entrevistada, então a mãe disse que não estava assimilando, não imaginava que essas coisas iriam acontecer. E que a criança não tinha mais paz. Porque chegavam pessoas lá, numa noite anterior, mais de 1000 pessoas tinham que passar por ali. Quando era 9h45 da manhã, mais ou menos, eles fechavam os portões, porque não aguentavam mais. Aí os vizinhos já estavam reclamando. Agora eu me pergunto, como é que fica o psicológico dessa criança? Grande irresponsabilidade. Não é verdade? Como é que esses pais permitem a exposição de uma criança desse jeito? Agora vamos mudar de cenário, mais uma vez. Vamos lá para o terreiro das nossas irmãs religiões afro-brasileiras. Uma criança de 6 anos é levada lá para o terreiro e lá incorporam uma entidade e lá dão um copo de cerveja, uma bebida alcoólica para ele.
E a criança está ali, e a criança vai consultar as pessoas, a criança é de 6 anos, bebendo bebida alcoólica, rindo com a humanidade. Né? Aqui não estou fazendo juízo de valores, não, eu só estou relatando, fazendo alguns relatos, para corroborar com o tema. Uma menina de 10 anos, apresentando ansiedades e fobias. A mãe leva para o psiquiatra, leva para o psicólogo e nada. Então ela resolve levar para o terreiro. Quando chega no terreiro, lá ela vai ser consultada e a mãe de santo diz: você é médium. Naquele mesmo momento ali, a menina começa a incorporar entidades e começa a receitar banhos e beberagens. 10 aninhos. Será que a ansiedade dela, será que a fobia dela acabou? É para refletir ou não é? Adolescente de 15 anos está lá no terreiro, onde sua mãe trabalha. E de repente ele começa a passar mal. Ele começa a chorar. Ele começa a entrar em desespero. Ele quer sair dali daquele momento. Ele não está se sentindo bem. Mas ele não pode sair de lá. Porque a mãe é uma trabalhadora de lá. Então a mãe, você vai ter que ficar. E a única saída que ele teve foi parar de chorar e esperar acabar. Esses relatos, né? Há muitos relatos, mas esses relatos que eu acabei de fazer, muitos deles eu presenciei e muitos deles eu vi no vídeo. Né? Então, esses relatos são apenas exemplos de os possíveis problemas que essas crianças e adolescentes irão passar pela irresponsabilidade de seus pais, porque as levaram a práticas mediúnicas sem o devido preparo. Então nós podemos entender o porquê, muitas vezes, nós já estamos vendo, né, que crianças com espectro autista têm vindo muito, têm nascido muito. Praticamente, né, de 10 famílias, 9 têm crianças autistas, com o transtorno de déficit de atenção, crianças índigo, crianças cristais, ou seja, crianças com mediunidades afloradas, estão vindo, estão nascendo, para justamente nos ajudar a passar por nossas provas, para nos melhorar. E elas simplesmente estão sendo tratadas, estão sendo exploradas. Que não era para ser assim. Eu sei, eu entendo, porque inclusive quando eu era criança, né, minha mãe católica, meu pai católico também, então, é evidente que eles não entendiam o que ia passar. E assim, muitos daqueles que nós conhecemos também passaram, principalmente o nosso querido Chico Xavier, que inclusive o pai dele queria internar ele como louco, porque não entendia. Né? E olha que eles, Divaldo e outros, têm a mediunidade natural, não é artificial, não é provocada. Porque eu entendo que essas crianças que estão nos terreiros, muitas delas, elas não estão incorporando porque não podem incorporar. Mas elas estão ali, muitas vezes, por influência dos pais, estão imitando os mais velhos e estão levando ao distúrbio, ao desequilíbrio emocional.
Porque numa hora que uma criança, como essa criança de 15 anos, eu vi, e eu me revoltei, chorando, passando mal, eu e Paulo vimos. E simplesmente ela não poder sair dali, e simplesmente, né, ter que passar por aquele momento. Por quê? Porque aquelas energias que ali estavam ocorrendo eram muito pesadas para ela. Ela não tinha como, nós adultos, muitas vezes não sabemos como lidar com isso. Quando uma energia vem, como diz o Salmo 91, quando a seta vem, nós não sabemos muitas vezes como lidar, nós caímos, né? E para levantar é uma dificuldade. Você imagine uma criança recebendo uma energia pesada, né? Então, eu tirei algumas citações aqui do livro Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira, e algumas passagens do livro dos Médiuns, que vai dizer assim: é importante destacar que é vedada a participação de criança na reunião mediúnica, ainda que apresente mediunidade ostensiva, independente de ser harmônica ou desarmônica a ação espiritual manifestada. Ou seja, mesmo que uma reunião, como foi ontem, não foi? Uma reunião harmônica, sem distúrbio, sem a presença de espíritos, né, com energia mais densa, mas mesmo assim, uma criança não pode participar de uma reunião mediúnica, certo? Mas ainda assim, existem pais que levam. É importante destacar: as crianças que apresentam mediunidade ostensiva devem ser encaminhadas às reuniões de evangelização espírita e ao serviço de passes, pois se encontram em processo de amadurecimento físico, psíquico, psicológico e espiritual. Portanto, não têm discernimento suficiente para participar de atividades mediúnicas, dentro ou fora da casa espírita. Isso quer dizer que prática mediúnica, né? Por quê? Porque quando vamos dar um exemplo da casa evangélica, lá, até uma vez uma moça me perguntou: o que é ser médium? É ser intermediário do extrafísico para o físico, né? Nós somos intermediários, mediadores. Então, quando se diz que recebe-se o Espírito Santo, está ali entendendo que é um Espírito que está ali, não é verdade? Então, aquela pessoa que está ali no púlpito, pregando, ela está sendo intermediária de alguém, de um Espírito, para passar a mensagem para aqueles que estão ali escutando. Então, tanto faz estar dentro do centro espírita, como num terreiro, como na igreja evangélica, na igreja católica, ou qualquer que seja a religião, qualquer que seja o local. Mas criança não pode exercer a sua mediunidade, não pode ter contato com o espírito da forma de ficar irradiada, da forma de incorporação. Ela pode até ser intuída, né? Uma criança pode até naturalmente ser intuída, como Chico era. Então pode até, mas o ideal é estudar. O ideal é passar a ter as suas fases, até o momento em que possa realmente praticar a mediunidade. Então, os pais devem ser orientados a realizar o culto no lar. É muito importante que todos façam culto no lar.
criar o hábito da prece. Quando nós éramos crianças, acredito, pelo menos eu, e acredito que muitos de nós fomos ensinados a orar antes de dormir, fazer o sinal da cruz, fazer uma prece, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, santificou que a piedade divina, né? Sempre rege, me guarde dia. Muitas vezes os nossos pais faziam isso. Hoje, qual é o pai que faz isso? Você conta nos dedos. Essa criança vai dormir de qualquer jeito e acorda de qualquer jeito. Então, para ir encerrando, em geral, pela sua imaturidade, não saberão fazer uso de sua faculdade e poderão, em decorrência da sua comunicação precoce com o invisível, tornarem-se presas fáceis de espíritos malévolos, inimigos seus do passado, obsessores, ou de espíritos levianos que as terão por instrumentos de sua irresponsabilidade. Então, uma criança, ela fica, né, à mercê de qualquer espírito. Você não pode garantir que o espírito que venha a ter com seu filho, que vai ser um espírito bom, um espírito elevado. Você não tem como garantir. Se o espírito, um espírita ostensivo, com mediunidade ostensiva, não tem como garantir, ninguém tem como garantir que vai vir um espírito bom, espírito doutor Bezerra, doutor Frito, você pode garantir. Imagine uma criança. Então, nossas crianças têm muito a nos ensinar. Prestemos atenção a elas. Façamos como Jesus fez e falou quando os discípulos quiseram afastar as crianças quando as crianças queriam chegar perto de Jesus. Está em Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Que Jesus continue conosco neste dia e em todos os dias de nossa vida. Amém.